Olá, meu nome é Hugo, sou do primeiro ano de Educação Física do Noturno e meu grupo ficou responsável pela parte do pescoço. Então, eu vou falar um pouco sobre o músculo platisma e o músculo ioglosso. O músculo platisma, ele tem a sua origem na parte inferior, na pele inferior do pescoço e também na parte superior e lateral do tórax. A sua inserção ela se encontra na margem inferior da mandíbula e o músculo platisma ele é responsável pelo movimento de tracionação do pescoço, da pele do pescoço, e também ele é responsável por abaixar a mandíbula. Pessoal, eu vou estar falando com vocês do esternocleidomastóide, um músculo do pescoço. Esse músculo ele tem duas origens. Ele tem a cabeça esternal, que ela é localizada ali, é ligada no manúbrio do externo, e a cabeça clavicular, ligada ali no terço médio da clavícula. E elas também têm duas inserções. Está inserida ali na face lateral do processo mastóide temporal e na parte lateral ali da linha nucal superior. E suas ações são duas também. Ela tem uma contração unilateral, onde ela inclina a cabeça para um mesmo lado, também movimenta o pescoço de um lado para o outro. E uma contração bilateral, onde ela estende o pescoço nas articulações atlanto-occipitais e onde ela flexiona e estende as vértebras cervicais. E essas são as informações do esternocleidomastóide. Fiquem aí com o próximo músculo. Obrigado. Bom, eu vou falar um pouquinho do trapézio. O trapézio ele possui um par de músculos grandes e triangulares. E ele se origina na protuberância occipital externa, no ligamento nucal e no processo espinhoso C7 até o T12. Já sua inserção é no terço lateral da clavícula, na margem medial do acrômio e na espinha da escápula. Já seus movimentos, ele possui vários movimentos, que seriam elevação da escápula, retração da escápula, depressão da escápula, rotação superior da cavidade glenoidal e extensão de pescoço. Bom, vou falar sobre dois músculos, que é o estilioide e o digástrico, ventre anterior e posterior. Ambos são músculos da região do pescoço, certo? O digástrico, o seu ventre anterior, ele é inserido na mandíbula e também num tendão que passa por uma alça chamada alça do digástrico, e lá ele se une com o seu ventre posterior, que vai desse tendão até lá em cima no processo mastoide. Já o estiloide, ele é esse amarelo aqui, certo? E ele tem origem lá no processo estiloide, certo? Do osso temporal, e ele se insere no corpo do ocioide, embaixo, certo? Como eu falei, ambos são músculos da região do pescoço. O estiloide tem o estiloide tem a função de elevar o ióide durante a deglutição, e ele ajuda a manter a boca aberta também, certo? Já o digástrico, a função dele é a depressão da mandíbula quando o ocioide está fixado, e elevação do ocioide e da laringe quando a mandíbula está fixada, tá? E basicamente é isso. O digástrico, ventre anterior, ele vem daqui assim, vai dá lá no ocioide, e o ventre posterior sobe lá pro processo mastoide, e o estilioide passa por cima, cruza por cima do digástrico ventre posterior. Eu sou João Paulo, eu estou no primeiro termo de Educação Física do período noturno e eu estou aqui para falar um pouco sobre os músculos miloioide, obigênio e ióide. Ambos são músculos que têm inserção no ocioide e eles são músculos que têm participação no auxílio dos processos de mastigação e deglutição. Falando um pouco sobre o músculo miloioide, ele é um músculo que ele tem origem na linha miloioide da mandíbula e ele tem como função elevar o ocioide
e o assoalho da boca, rebaixando a mandíbula. Ele também é um músculo que tem participação no auxílio da fala. E falando um pouco sobre o músculo gênio-ióide, ele é um músculo que ele tem origem na espinha geniana ou espinha mentual inferior, e ele tem como função levar o ocioide e deslocá-lo anteriormente. E ele também é um músculo que ele tem participação na produção vocal. Bom, e o músculo ioglosso, ele faz parte de um grupo de músculos que chamamos de supraioides. E o músculo ioglosso, ele tem a sua origem no ocioide, né, mais especificamente na margem superior do corno maior. E ele tem a sua inserção nas laterais da língua, né, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito também. E a sua função, a sua ação, o movimento que ele faz é de abaixar a língua. Eu vou falar sobre dois músculos que fazem parte do grupo dos infraioides, o esternoioide e o homoioide. O esternoioide, ele se origina da face postero-superior do manúbrio do esterno e também da superfície posterior da extremidade medial da clavícula. Ele se estende e se insere na borda inferior do corpo do ocioide. Tem como ação rebaixar o ocioide depois de o mesmo ter sido elevado pelos músculos supraioides. A elevação do ocioide e também da laringe, ela ocorre durante a deglutição. Essa ação, ela fecha as vias aéreas, impedindo que a pessoa se engasgue, ou seja, impedindo a inalação dos alimentos. O outro músculo é o homoioide. Ele tem origens através de seus ventres. O ventre inferior do músculo se origina da borda superior da escápula, e o ventre superior do homoioide, ele se origina do tendão intermédio. A função deste músculo é ajudar na deglutição e na fala ao deprimir o ocioide e a laringe. Oi pessoal, estou aqui para falar os últimos dois músculos do nosso grupo. Vou falar sobre o tireoióide e sobre o esternotireoide. Vou começar primeiro pelo tireoiode. Ele tem origem na cartilagem tireoide da laringe e sua inserção é no ocioide. E o movimento que ele faz é bem simples. Ele eleva a laringe e abaixa e fixa o ocioide. Já o esternotireoide, ele tem origem no manúbrio do esterno e sua inserção é na linha oblíqua da cartilagem tireoide, da laringe. E o movimento que ele faz, basicamente ele abaixa o osso, tanto o osso ióide quanto a laringe. É isso, pessoal. Obrigado.